Você conhece a história de um dos homens mais importantes da humanidade, o homem que aos 15 anos Deus concedeu a ele um desejo. Ele poderia pedir qualquer coisa: riqueza, poder, fama, vitória sobre seus inimigos ou uma vida longa. Mas Salomão escolheu sabedoria, e essa escolha mudou o rumo da história. Salomão era filho do rei Davi, um dos maiores reis que Israel já teve. Em um momento decisivo de sua vida, Deus apareceu a Salomão em sonho e lhe fez uma pergunta que poucos seres humanos já ouviram. Pediu que ele fizesse um pedido, qualquer pedido. Não havia limites, não havia condições. Salomão poderia ter pedido riquezas incalculáveis, poder absoluto ou a destruição de seus inimigos. Mas ele fez algo inesperado. Davi foi um guerreiro, um homem de batalhas, responsável por consolidar o reino. Salomão, por outro lado, herdou um reino forte, porém complexo, que precisava ser governado com inteligência, equilíbrio e discernimento. Ainda muito jovem, ele assumiu o trono sem a experiência do pai e sem o peso de grandes guerras, mas com uma enorme responsabilidade sobre seus ombros. Em um momento decisivo de sua vida, Deus apareceu a Salomão em sonho e lhe fez uma pergunta que poucos seres humanos já ouviram. Pediu que ele fizesse um pedido, qualquer pedido. Não havia limites, não havia condições. Salomão poderia ter pedido riquezas incalculáveis, poder absoluto ou a destruição de seus inimigos. Mas ele fez algo inesperado. E além disso, também lhe daria riquezas, honra e glória. A partir desse momento, Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo. Sua fama se espalhou por todas as nações ao redor, e pessoas de terras distantes vinham apenas para ouvir suas palavras. Um dos episódios mais conhecidos de sua sabedoria foi o julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Sem testemunhas e sem provas, Salomão ordenou que trouxessem uma espada e que a criança fosse dividida ao meio. Uma das mulheres concordou, enquanto a outra implorou para que o bebê fosse entregue à rival, desde que permanecesse vivo. Salomão, então, declarou que essa mulher era a verdadeira mãe. Esse julgamento mostrou que a verdadeira sabedoria vai além da lógica. Ela revela o coração. Sob o reinado de Salomão, Israel viveu um período de prosperidade jamais visto. O ouro era tão abundante que a prata perdeu seu valor. Grandes palácios foram construídos e Salomão ergueu o templo de Deus em Jerusalém, uma das maiores obras da antiguidade. Reis e líderes de diversas nações buscavam alianças com ele, e a famosa rainha de Sabá viajou longas distâncias apenas para testar sua sabedoria. Salomão passou a se afastar do propósito que o havia levado até ali. Ele acumulou muitas mulheres estrangeiras, permitiu que influências externas desviassem seu coração e passou a tolerar práticas que não agradavam a Deus. O homem mais sábio do mundo começou a ignorar a própria sabedoria. E isso nos ensina uma verdade profunda. Sabedoria não impede a queda quando o coração se afasta do caminho certo. No final de sua vida, Salomão passou a refletir sobre tudo o que viveu. Ele escreveu palavras que ecoam até hoje no livro de Eclesiastes, dizendo que tudo é vaidade, que riquezas, prazeres e conquistas perdem o sentido quando não há propósito. Ele concluiu que o verdadeiro valor da vida está em temer a Deus e viver com consciência. A história de Salomão não é apenas sobre sabedoria e riqueza. É um alerta. Ela mostra que a sabedoria constrói impérios, mas é o caráter que sustenta legados. Salomão teve tudo o que muitos buscam, mas aprendeu, talvez tarde demais, que nada substitui um coração alinhado com o propósito. A pergunta que fica não é o quanto você pode ter, mas o que você fará com aquilo que lhe foi concedido. Ao longo de sua vida, Salomão deixou ensinamentos que vão muito além da riqueza e do poder. Seus escritos atravessaram gerações porque falam diretamente sobre a natureza humana. Ele ensinou que a verdadeira sabedoria
começa com o temor a Deus, não como medo, mas como respeito profundo, consciência de limites e humildade diante da vida. Salomão ensinava que o orgulho precede a queda e que a arrogância cega até os mais inteligentes. Para ele, o sábio não é aquele que fala muito, mas aquele que sabe a hora de ficar em silêncio. Ele alertava que palavras ditas sem controle podem destruir relacionamentos, reinos e até uma vida inteira. Por isso, dizia que quem domina a própria língua preserva a própria alma. Salomão também falou profundamente sobre riqueza. Ele nunca disse que o dinheiro é mau, mas deixou claro que confiar nele é um erro. Ele ensinava que quem ama o dinheiro nunca se satisfaz e que a busca desenfreada por bens materiais gera ansiedade, comparação e vazio. Em suas palavras, a verdadeira segurança não está no que se acumula, mas em quem se confia. Sobre relacionamentos, Salomão ensinou que uma palavra dita no momento certo vale mais do que grandes presentes. Ele falava sobre amizade verdadeira, alertando que muitos se dizem amigos na prosperidade, mas poucos permanecem na adversidade. Ensinou que andar com pessoas sábias torna alguém sábio, mas andar com tolos traz prejuízo. No campo emocional, Salomão demonstrou profundo entendimento do coração humano. Ele disse que assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem a pessoa realmente é. Por isso, aconselhava guardar o coração acima de todas as coisas, pois dele procedem as fontes da vida. Ele entendia que pensamentos, desejos e intenções moldam o destino de um homem. Em Eclesiastes, Salomão revelou o lado mais reflexivo de sua sabedoria. Ele observou a vida como ela é, sem ilusões. Viu que o tempo passa para todos, que ricos e pobres, sábios e tolos, todos compartilham o mesmo fim. Isso o levou a uma conclusão poderosa. Aproveitar a vida com consciência, gratidão e temor a Deus é o verdadeiro sentido da existência. Salomão também escreveu sobre o amor. No Cântico dos Cânticos, ele mostrou que o amor verdadeiro é forte, intenso e profundo, mas não deve ser banalizado. Ele ensinava que o amor precisa de cuidado, respeito e tempo, e que não deve ser despertado antes da hora. Para ele, até o amor perde valor quando é vivido sem sabedoria. No fim de tudo, Salomão chegou à sua maior conclusão. Depois de provar prazer, riqueza, poder, conhecimento e fama, ele entendeu que nada disso preenche o vazio do ser humano quando não há propósito. Seu ensinamento final ecoa como um chamado à consciência. Temer a Deus e guardar seus princípios é o dever de todo homem. A história e os ensinamentos de Salomão nos lembram que não basta ser sábio, é preciso viver a sabedoria. Não basta conhecer o caminho, é preciso permanecer nele. Porque no final, não será o quanto acumulamos que definirá nossa história, mas o quanto fomos fiéis ao propósito que nos foi confiado. Obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha gostado do seu comentário e o seu like é muito importante para mim. Toda honra e toda glória pertence ao Criador. Deus seja louvado. O lado obscuro de Salomão. Ele fez pacto com demônios? O rei do invisível diziam que Salomão não governava apenas homens, mas também forças que ninguém via. Espalhava-se que sua sabedoria vinha do domínio sobre o mundo invisível, onde espíritos obedeciam suas ordens. Nada lhe era oculto. Pensamentos, intenções e segredos eram revelados antes mesmo de serem ditos. Para muitos, sua autoridade não vinha apenas da inteligência, mas de algo que ultrapassava o entendimento comum. O anel da autoridade circulava a história de que Salomão possuía um anel gravado com um símbolo sagrado, capaz de subjugar entidades invisíveis. Com esse anel, dizia-se que ele ordenava espíritos rebeldes, obrigava-os a revelar segredos e a executar tarefas impossíveis para homens comuns.
O anel não era visto como adorno, mas como a verdadeira fonte de seu poder e domínio absoluto. A sabedoria além do humano. Contava-se que Salomão não aprendia como os outros reis. Seu conhecimento viria de interrogatórios feitos a entidades invisíveis que lhe revelavam os segredos do mundo, das doenças, do destino e das forças ocultas. Isso explicaria seus julgamentos perfeitos e decisões impecáveis. Para muitos, não era discernimento humano, mas informação arrancada do invisível. O rei que cruzou limites. As histórias diziam que Salomão ousou ultrapassar limites que homens comuns jamais cruzariam. Ele teria lidado com forças que deveriam permanecer ocultas. Essa ousadia explicaria tanto sua sabedoria incomparável quanto o temor que despertava. Quanto mais seu nome era mencionado, mais crescia a ideia de que ele não era apenas sábio, mas perigoso. A construção sob força invisível espalhava-se que grandes obras não foram realizadas apenas por mãos humanas. Dizia-se que espíritos foram forçados a trabalhar, carregar pedras e executar tarefas sobre-humanas. Segundo essas narrativas, até o templo teria contado com forças invisíveis submetidas à autoridade de Salomão, ampliando ainda mais a aura de poder que o cercava. O nome que impunha temor. Acreditava-se que o simples nome de Salomão causava temor no mundo invisível. Seu nome teria se tornado símbolo de autoridade absoluta. Pronunciá-lo era visto como invocar poder. Assim, o nome deixou de ser apenas identidade e passou a ser tratado como selo capaz de subjugar entidades rebeldes. O rei que virou símbolo. Com o tempo, Salomão deixou de ser lembrado apenas como rei e passou a ser associado a selos, símbolos e escritos secretos. Sua figura foi envolta em mistério. A justiça e a sabedoria deram lugar à imagem de domínio absoluto sobre forças ocultas. O personagem cresceu, enquanto o homem real desaparecia. A origem dessas histórias. Todas essas narrativas não surgiram nos textos bíblicos, mas em tradições posteriores, relatos simbólicos e escritos produzidos séculos depois, em contextos místicos e culturais específicos. Elas circularam como tentativas humanas de explicar uma sabedoria extraordinária, misturando medo, fascínio e imaginação, até se tornarem maiores do que o próprio rei que diziam retratar. O excesso que corrompeu Salomão começou pedindo sabedoria, mas terminou acumulando excessos. Ouro em abundância, palácios luxuosos e um estilo de vida distante do povo. A prosperidade deixou de servir ao reino e passou a alimentar o ego. A Bíblia mostra que a riqueza, quando não vigiada, tornou-se peso espiritual. O rei sábio começou a confundir bênção com direito, e o sucesso abriu a porta para a decadência interior. As muitas esposas Salomão não ignorava a lei, ele a conhecia. Mesmo assim, acumulou esposas estrangeiras por alianças políticas e desejo pessoal. Cada casamento trouxe costumes, valores e deuses diferentes. O erro não foi apenas numérico, foi espiritual. O homem que construiu o templo permitiu que influências externas moldassem seu coração, mostrando que conhecimento sem obediência não impede a queda. A idolatria silenciosa. A Bíblia afirma que Salomão não abandonou Deus de uma vez. Ele apenas permitiu que outros deuses ocupassem espaço. Altares pagãos foram erguidos, práticas estranhas toleradas. O coração do rei tornou-se dividido. Esse é um dos pecados mais perigosos, não negar Deus, mas relativizá-lo. Salomão sabia a verdade, mas escolheu conviver com o erro. Autossuficiência perigosa. Salomão começou dependente de Deus, mas terminou confiante demais em si mesmo. A experiência substituiu a humildade. A oração perdeu espaço para a estratégia. Quando alguém acredita que sabe demais para cair, já começou a cair. Esse pecado não é visível, mas é fatal.
confiar mais na própria sabedoria do que na direção divina. O coração dividido. A Bíblia resume a queda de Salomão com uma frase dura. Seu coração já não era totalmente fiel. Ele não caiu por ignorância, mas por escolha. O coração dividido tenta agradar a todos, mas termina traindo o essencial. Esse foi o erro central de Salomão: saber o que era certo e escolher o conveniente. As consequências ignoradas. Deus advertiu Salomão sobre as consequências de seus caminhos. Mesmo assim, ele continuou. O pecado insistente gera cegueira. A sabedoria não o livrou das consequências. Após sua morte, o reino se dividiu. O que começou no coração terminou na história de uma nação inteira. O silêncio no fim. Diferente de Davi, Salomão não deixou um arrependimento explícito registrado. O silêncio marca seus últimos dias. O homem que falou tanto sobre vaidade parece ter percebido tarde demais o preço do brilho, do poder e do excesso. O fim não foi espetacular, foi consequência. A verdadeira lição, o lado obscuro de Salomão, revela algo mais assustador que qualquer história sobrenatural. Sabedoria não substitui caráter. Conhecimento não impede pecado e inteligência não garante fidelidade. O maior inimigo de Salomão não veio de fora, mas de dentro. Essa é a parte mais real e mais perigosa da sua história. Depois de tudo o que foi contado, resta uma pergunta incômoda. Se Salomão realmente dominava forças invisíveis, por que não dominou o próprio coração? O brilho do poder não impediu a decadência moral. O encantamento começa a cair quando se percebe que o fim de Salomão foi comum, humano e frágil. Não houve vitória sobrenatural, apenas consequências naturais de escolhas repetidas. Quando o nome Salomão é retirado das histórias grandiosas, sobra um homem real. Um rei que começou humilde, cresceu com sabedoria e terminou cercado por excessos. A grandeza que parecia inalcançável revela falhas comuns. Isso assusta mais do que qualquer história sobrenatural, porque mostra que ninguém está acima da queda, por mais sábio que seja. A sabedoria que não sustenta sozinha. Salomão provou que inteligência não é proteção automática. Conhecer o caminho não significa caminhar por ele. A sabedoria que não é acompanhada de disciplina se torna apenas informação. O erro não foi falta de conhecimento, mas excesso de confiança. Esse tipo de queda não acontece de uma vez, mas lentamente, sob a sensação de controle. O preço invisível das escolhas. Cada concessão feita por Salomão parecia pequena no início. Um acordo aqui, uma tolerância ali. Mas escolhas acumuladas constroem destinos. O preço não veio imediatamente, mas veio completo. O fim do Reino Unido foi consequência direta de decisões tomadas no auge, quando ninguém acreditava que algo poderia dar errado. A verdade que incomoda. A verdade sobre Salomão incomoda, porque elimina desculpas. Não foram forças invisíveis nem inimigos ocultos. Foram escolhas conscientes. Essa verdade tira o conforto da fantasia e coloca a responsabilidade no lugar certo, no ser humano. É por isso que histórias sobrenaturais são preferidas. Elas aliviam o peso da culpa. Por que preferimos a fantasia? Fantasias sobrevivem porque são mais fáceis de aceitar. Elas transformam fracassos morais em batalhas místicas, mas a realidade é menos épica e mais honesta. Salomão caiu como muitos caem hoje, confiando demais em si, tolerando demais o erro e adiando correções que nunca vieram. O espelho da história. A história de Salomão não é apenas sobre um rei antigo. Ela funciona como espelho. Muitos começam bem, crescem rápido e acreditam que não podem cair. O mesmo padrão se repete. A sabedoria sem vigilância cria uma falsa sensação de invulnerabilidade. É aí que a queda começa. O que realmente permanece ouro desaparece. Poder muda de mãos, fama se apaga. O que permanece são escolhas e consequências.
Salomão teve tudo, mas perdeu o essencial. Essa é a parte mais difícil de aceitar. Nem tudo que brilha sustenta uma vida inteira. A última advertência. A história não termina como advertência mística, mas como alerta prático. Conhecimento não substitui caráter. Inteligência não garante fidelidade. Quem ignora isso, repete os mesmos erros com novas roupagens. A queda de Salomão não é antiga, ela é atual. Salomão não foi definido por demônios nem por lendas. Foi definido por escolhas. A verdadeira lição não está no invisível, mas no cotidiano. Sabedoria sem limites corrói. Sucesso sem vigilância cega e poder sem humildade destrói. Essa é a história que permanece quando todas as fantasias se calam. O maior inimigo de Salomão nunca foi invisível. Sempre esteve dentro. Não foram demônios que derrubaram Salomão. Foram escolhas. Espero que tenha gostado. Seu comentário e sua curtida é muito importante para mim. Deus seja louvado, toda honra e toda glória pertence ao Criador. Imagine um julgamento onde não existem provas, não existem testemunhas, e ainda assim a verdade aparece. Duas mulheres entram diante do rei Salomão. Ambas afirmam ser mãe do mesmo bebê vivo. Não há registros, não há documentos, apenas duas palavras contra duas palavras. O salão fica em silêncio. Todos esperam uma decisão rápida, mas Salomão não se apressa. Ele observa, escuta e entende algo que poucos compreendem. A verdade não está nas palavras, está no coração. Uma mulher afirma que seu filho morreu durante a noite e que a outra trocou as crianças enquanto ela dormia. A outra nega. Nenhuma recua, nenhuma prova surge. Então Salomão faz algo que ninguém esperava. Ele pede que tragam uma espada. A lâmina reflete a luz das tochas. O bebê chora e a tensão toma o ambiente. Salomão ordena que a criança seja dividida em duas partes, para que cada mulher fique com metade. Nesse momento, tudo muda. Uma das mulheres cai em desespero e grita para que o bebê seja entregue à outra, contanto que permaneça vivo. A outra mulher permanece fria, aceita a divisão e não demonstra compaixão. Salomão, então, interrompe o julgamento. Ele ordena que a criança seja entregue à mulher que pediu para salvá-la, porque quem ama de verdade prefere perder do que destruir. A sabedoria de Salomão não julgou a criança, julgou o coração humano. Essa história atravessou séculos porque revela uma verdade profunda. O amor protege a vida, enquanto a mentira não se importa com as consequências. E até hoje, esse julgamento é lembrado como um dos maiores exemplos de sabedoria da história. Toda honra e toda glória pertencem ao Criador. Salomão era rei de Israel e exercia pessoalmente a função de juiz supremo do povo. Ele julgava conflitos civis, disputas familiares, questões morais e casos sem provas materiais. Diferente de reis que delegavam tudo a conselheiros, Salomão ouvia as partes, observava o comportamento, analisava as intenções e tomava decisões públicas. Seus julgamentos não eram apenas legais, mas morais, buscando restaurar a ordem, a justiça e a verdade dentro da sociedade. Salomão não julgava apenas pelos fatos aparentes, mas pelo coração das pessoas. Ele criava situações extremas para revelar intenções ocultas, como no caso das duas mulheres e do bebê. Ao colocar pressão moral, ele fazia com que a verdade surgisse naturalmente. Esse método mostrava que a sabedoria vai além da lógica. Ela exige discernimento, paciência e compreensão da natureza humana. Salomão fazia esses julgamentos porque acreditava que a justiça vinha de Deus, não apenas das leis humanas. Segundo a Bíblia, ele pediu sabedoria a Deus para governar o povo com justiça, e não riquezas ou poder. Seus julgamentos tinham o objetivo de proteger os inocentes, corrigir injustiças e ensinar o povo a temer a verdade.
Cada decisão também servia como exemplo público de moral, responsabilidade e discernimento. Nova história: a rainha Sabá. A fama de Salomão não se espalhou apenas por sua riqueza, mas por sua sabedoria ligada ao nome do Senhor. A rainha de Sabá, governante de uma região próspera do sul da Arábia, ouviu relatos extraordinários sobre ele. Desconfiada de exageros, decidiu viajar longas distâncias para comprovar com os próprios olhos se aquela sabedoria era real ou apenas fama criada por homens. A rainha não foi apenas observar, mas testar. A Bíblia diz que ela levou perguntas difíceis, enigmas e questões profundas. Isso indica desafios intelectuais, morais e administrativos. Ela queria saber se Salomão compreendia justiça, governo, riqueza, vida, destino humano e ordem espiritual. Não eram perguntas simples, mas questões que revelam o limite da mente humana. Embora a Bíblia não registre cada pergunta, o texto afirma que ela perguntou tudo o que havia em seu coração. Isso inclui enigmas, dilemas morais, decisões de governo, organização do reino, significado da prosperidade e o relacionamento de Salomão com Deus. Eram perguntas sem resposta fácil, criadas para expor falhas, incoerências ou superficialidade, se existissem. Salomão respondeu a todas as perguntas sem dificuldade. Nada lhe foi oculto. Ele explicou suas decisões, sua visão de governo, a origem de sua sabedoria e o papel de Deus em tudo o que fazia. Suas respostas não foram apenas inteligentes, mas coerentes, profundas e práticas. A rainha percebeu que sua sabedoria não era decorada, mas vivida. Não foram apenas as respostas que impressionaram a rainha de Sabá, mas o conjunto, a organização do reino, a conduta dos servos, a ordem da corte, a prosperidade equilibrada e a reverência espiritual. A Bíblia diz que não lhe ficou mais espírito, ou seja, ela ficou completamente impactada. A realidade superou tudo o que ela havia ouvido. A rainha, então, declarou que não acreditara nos relatos, até ver com os próprios olhos, e que a sabedoria de Salomão era ainda maior do que lhe haviam contado. Ela reconheceu que Deus havia abençoado Salomão para estabelecer justiça e retidão. Esse momento mostra algo raro, uma líder estrangeira reconhecendo que a verdadeira sabedoria tem origem espiritual, não apenas humana. Essa história ensina que a sabedoria verdadeira resiste ao teste, não teme perguntas difíceis e se sustenta na prática. Salomão não impressionou com palavras vazias, mas com coerência entre discurso, decisões e vida. A rainha de Sabá foi buscar respostas e encontrou algo maior: discernimento, ordem e propósito. A sabedoria real não se esconde, ela se revela quando é provada. Salomão ensinava que decisões apressadas geram injustiça. Em seus julgamentos, ele alertava que ouvir apenas uma parte da história leva ao erro. Esse princípio aparece claramente em seus provérbios, quando afirma que o primeiro a apresentar sua causa parece ter razão, até que outro venha e o examine. Salomão aplicava isso no tribunal, ao ouvir atentamente todos os lados antes de decidir. Salomão condenava fortemente o suborno nos julgamentos. Ele afirmava que aceitar vantagem corrompe a justiça e destrói o reino. Em suas decisões, ensinava que a verdade não pode ser comprada. Esse tipo de julgamento protegia os pobres e impedia que os ricos manipulassem a lei. Para Salomão, justiça sem integridade era apenas aparência de ordem. Salomão julgava sem favorecer posição social. Ele ensinava que o governante que oprime os fracos enfraquece o próprio trono. Seus julgamentos buscavam equilíbrio, garantindo que pobres fossem ouvidos e que poder não se tornasse licença para abuso. Esse princípio aparece repetidamente em seus ensinamentos, mostrando que justiça verdadeira não escolhe lados, escolhe o que é correto. Mais do que atos isolados, Salomão julgava padrões de comportamento.
Ele observava atitudes repetidas, reações sob pressão e coerência entre palavras e ações. Por isso dizia que o sábio aceita correção, enquanto o tolo rejeita conselho. Seus julgamentos ensinavam que caráter se revela no tempo, não em discursos, e que decisões devem considerar quem a pessoa é, não apenas o que ela diz. Salomão julgava com atenção ao uso das palavras. Ele ensinava que a língua pode salvar ou destruir vidas. Em suas decisões, valorizava quem falava com verdade e cautela, e desconfiava de discursos excessivos. Para ele, palavras revelam intenções. Por isso afirmava que, na multidão de palavras não falta pecado, ensinando que o silêncio também é sinal de sabedoria. Salomão ensinava que uma decisão justa considera o futuro. Ele julgava pensando no impacto social, familiar e moral. Seus provérbios mostram que escolhas precipitadas geram arrependimento, enquanto decisões ponderadas trazem paz. Esse tipo de julgamento evitava conflitos maiores e ensinava o povo a pensar além do momento imediato. Para Salomão, cada julgamento era uma lição coletiva. Ao decidir publicamente, ele ensinava valores, limites e responsabilidades. O objetivo não era apenas resolver um conflito, mas formar consciência no povo. Por isso, seus julgamentos ficaram famosos. Eles educavam, corrigiam e moldavam o caráter da nação. Exemplo: o julgamento da oferta. Moral, intenção vale mais que aparência. 2 homens fizeram ofertas no templo. Um ofereceu muito e fez questão de ser visto. O outro ofereceu pouco, em silêncio. Salomão declarou que a maior oferta foi a do segundo, pois ele deu sem buscar reconhecimento. Moral: o valor de um ato está na intenção, não na quantidade. Salomão não ficou conhecido por força, nem por riquezas, mas por algo mais raro: discernimento. No julgamento das 2 mães, ele revelou o coração humano sem precisar de provas. Diante da rainha de Sabá, sua sabedoria resistiu a todas as perguntas sem se contradizer. Em ambos os casos, a verdade não precisou ser defendida, ela se sustentou sozinha. Espero que tenha gostado. O seu comentário e o seu like é muito importante para mim. Toda honra e toda glória pertence ao Criador. Deus seja louvado.